Bom, vai valer a pena. Aqui estamos. Para falar de dor. Coisa estranha, né? Nós temos trabalhado magnetismo para aliviar dores, buscar caminhos, encontrar soluções. E de repente nós estamos aqui para falar hoje das dores e o magnetismo, como superar, como suportar, como vencer, como trabalhar. E muitas vezes é mais difícil do que imaginamos. Principalmente por conta do nosso caráter de seres humanos, de deixarmos para depois aquilo que deveria ter sido feito antes, de pensarmos que alguém vai resolver e nunca esse alguém somos nós mesmos, de pensarmos que se até hoje o mundo não deu toda a importância, por que eu vou ter que dar? De imaginarmos que os espíritos vão fazer tudo e talvez quando eu desencarnar vá fazer alguma coisa. E colocamos essas condicionais altamente improdutivas no nosso cotidiano. E essas condicionais, elas são em si mesmas carreadoras de dores quase insuportáveis. Porque quando nós já estamos preparados para sofrer qualquer tipo de desencontro na nossa própria vida íntima ou na nossa vida próxima, junto daqueles que estão conosco, ainda nos surpreendemos muito com a força dessa dor. Imagina quando nós somos pegos e podemos ou queremos dizer, eu não sabia, mas lá dentro a gente diz, eu sempre soube. Essa dor, ela dói mais, porque a dor comum todo mundo conhece. A dor que lateja, em alguns dói mais, em outros dói menos, porque o fisiologismo de cada um age, reage, interage de maneira peculiar. Mas na hora que nós sabemos que poderíamos aliviar, ter evitado, corrigir, ajudar, e simplesmente nos sentimos perdidos sem encontrar nenhuma solução, essa dor constrange muito mais. E é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem, você está doendo, você está com dores, mas em mim dói muito mais saber que você está sofrendo. E isso soa utópico, isso soa irreal, isto soa apenas palavras de consolo. Mas quando nós tínhamos a condição de aliviar a dor e não buscamos, isso já nem consola, nem esconde uma outra dor que a gente preferia que ela continuasse calada para o resto da vida. Quando na condição que eu desfruto hoje de poder viajar muito e falar com muita gente, e por ter, de uma certa forma, alguns meios de comunicação que facilita com que muitas pessoas me procurem, eu me vejo numa situação favorável de poder dizer, tem muita gente que termina passando para mim as suas dificuldades, quando eu sempre que leio e digo isso de coração até hoje, eu digo, mas por que para mim? Não no sentido de que eu não queira saber, pelo contrário, eu sou agradecido por isso. Mas é porque para mim, quem era eu? O que sou eu? De onde eu vim? Para onde eu estou indo? Isso me incomoda na medida em que eu sempre vi que tinha muito mais gente, muito mais pessoas, muito mais criaturas com potenciais infinitamente maiores do que o meu. E quem me conhece de perto sabe que eu não me dou a falsas humildades. Estou falando do fundo da alma. As dores, elas vão doendo tanto porque nós poderíamos estar fazendo outro tanto ou outros e não temos feito. Essas dores, elas são muito fortes, e deixam com que nós fiquemos numa situação deveras muito complicada para poder tratar deste assunto com a dimensão que nós gostaríamos de tratar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 10, amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso,
para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. E aqui eu começo fazendo uma confissão própria, pessoal, de mundo íntimo. Eu talvez seja um péssimo magnetizador para tirar dores. Mas quando eu penso nessa mensagem de Samson, que foi um companheiro de Allan Kardec, e era, segundo o próprio Allan Kardec, um dos homens mais nobres que ele conheceu. Este homem, quando desencarna, vem e diz isso. E quando ele diz que nós deveríamos ter o sentido íntimo em nós da dor do outro, ele não está dizendo agora mais se é uma dor de cabeça física, se é uma dor de cabeça de preocupação, se é uma dor profunda emocional. O que é? É entender o sentido em mim. E na hora que eu faço isso, eu devo sim fazer o meu esforço para pelo menos suavizar. Eu me coloco, quando eu falo de magnetismo, dentro desse sentido. Eu não tenho como condições de saber a dor íntima de cada um, nem muito menos de avaliar o sentido íntimo dessa dor em cada criatura. Mas eu sei que na hora em que o magnetismo ele for resgatado, não por conta de A de B, não por conta de doutrina ou filosofia, não pelo que quer que seja, mas pelo benefício que pode fazer à humanidade, a partir daí o sentido íntimo, pelo menos em mim, começa a ser forte. E é tão forte que me leva simplesmente a viver como eu tenho vivido há alguns anos. É muito agradável viver como eu tenho vivido. É muito agradável. Quantos amigos grandes eu tenho aqui. Amigos que eu digo, amigos, não estou falando de coleguinhas de encontro, de eventual. Mas eu tenho muitos amigos aqui e amigas. Muitos. E infelizmente não tive nem a oportunidade ainda de abraçar a todos. E eu tenho esses amigos não é porque apenas eu sou lindo, é por muito mais do que isso. Eu sei que os homens não gostam, principalmente de Uberaba, de saber dessas coisas, mas o que eu posso fazer? Se ele termina dizendo para a mulher dele, vá, fique junto do lindo para eu fazer uma foto, coisas da vida. Mas muito mais do que isto, é nós sabermos que o magnetismo ele pode sim ir lá dentro, no íntimo da dor. Não para dizer, passou. Eu costumo colocar, se a gente for competir com a dor, com os analgésicos que existem, a gente perde feio. Estou falando nós, os magnetizadores. Mas na hora que nós formos criar condições dos indivíduos, das pessoas, dos seres humanos, dos nossos companheiros de jornada, os nossos irmãos, vencerem as suas dificuldades, e aí sim entram todas as dores de doenças, de não doenças, de machucões, de empurrões, de 1000 problemas psicológicos profundos e espirituais, a gente começa a viver uma vida nova. Em vez da gente ficar dizendo, você está sofrendo isso porque na outra encarnação você fez, nós deveríamos trocar essa informação. Você está sofrendo isso porque eu ainda não pude ser melhor na sua vida e vou sê-lo. Ah, mas se a pessoa vem de uma encarnação sofrida, vem aqui para pagar. Sim, mas ninguém precisa pagar sofrendo. Quem foi que disse isso? Isso não é da lei divina. Isso somos nós que estamos aceitando. Porque se assim fosse, não faria nenhum sentido Jesus ter vindo ao mundo, comparar a primeira e a grande lei com o amor que nós devemos ter uns com os outros. Se a grande lei se baseia no meu amor pelo outro, como é que eu vou simplesmente dizer é problema kármico, é problema de reencarnação, é porque Deus quis, é porque você não teve merecimento? Isso é mesquinheza nossa, é acomodação excessiva. Temos sim condições de entrar no íntimo das pessoas, não delas, mas elas em nós. Qual o sentido íntimo da tua dor? Eu vou te suavizar tua dor. É física, suaviza. Como? De 1000 maneiras. É psicológica, temos como suavizar, nem que seja fazendo uma indicação. O problema é que nós ficamos sem saber nem onde ir, nem para onde ir, e o pior, nem ao menos indicar, quando nós temos tudo para indicar. Questão 532 do Livro dos Espíritos. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males
e de favorecê-las com a prosperidade. Olha como esse homem chamado Allan Kardec, como ele pensava diferente da gente. A gente pensaria, será que os espíritos têm poder de tirar uma dorzinha de alguém? Ele pensa grande. Tirar de certas pessoas os males e favorecê-las com a prosperidade. É pensar grandiosamente. E sai do lugar comum que a gente fica pensando picuinha. Será que Deus vai deixar que eu vá? Eu não sei, porque o meu sapato já furou. Isso é samba antigo. Allan Kardec pensava logo, será que tem condições dos espíritos arrancarem uma coisa, os males? Não é mais uma coisinha simples. E no lugar disso, dá toda a prosperidade. A gente vê que a premissa já é grande. Não comporta um espírito vir de lá e dizer, meu irmão, quem merece? Parece até que a gente fica esperando encontrar este tipo de resposta no livro dos Espíritos. Quando o livro dos Espíritos nos dá respostas bem diferentes. Nesta mesma, de todo, não. Ou seja, os Espíritos não podem tirar todos os males. Ou, poderíamos entender, também não podem nos dar toda a prosperidade, porque senão onde é o nosso mérito? Há males que estão nos decretos da providência. Depois, estudando o Espiritismo com mais riqueza, a gente vai entender o que são decretos da providência. Decretos da providência não quer dizer Deus estava aborrecido hoje, ele não gostou do dia e disse, hoje que eu encontrar pela frente eu vou fazer um decreto. Não era assim, os decretos são dentro da história de cada indivíduo. E dentro de cada uma das nossas histórias está o progresso lá no final. Isso faz parte da grande proposta da providência para nós. Esses espíritos amenizam as nossas dores, dando-nos paciência e resignação. Aí a gente fica, mas como é que um espírito pode me dar paciência e resignação? Primeiro de tudo, entenda o que é paciência e entenda o que é resignação. Mas a gente não tem paciência. Simplesmente não temos paciência. E praticamente com nada. Quando a gente tem muito paciência demais, a gente diz que aquela pessoa está dopada. Porque é estranho alguém ter tanta paciência. Como é que alguém tem paciência desse tanto todo? Não temos paciência porque, inclusive, não aceitamos que ninguém tenha paciência. Porque como é que você tem e eu não tenho? Como é que eu posso amar a Deus? Respondeu uma criança, Deus, eu não sei como é que o senhor tem paciência com tanta gente, porque lá em casa só somos 4 e eu não tenho. Esse é o nosso dilema. A gente nem sequer pensa o que é ou como é germinada a paciência. E a resignação para nós espíritas, na grande maioria das vezes, entendemos isso com cruze os braços e seja o que Deus quiser. Quando em nenhum momento o verbo resignar-se quer dizer isto. Eles então propõem algo, a proposta dos espíritos é dar uma prosperidade, mas dentro de uma proposta grande. E a proposta é essa que está dentro da resposta ainda. A inteligência, Deus vô-la outorgou para que delas vos sirvais. E é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Mas não assistem senão os que sabem, os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido destas palavras, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Meu Deus, esses espíritos ficaram provocando a gente e a gente não entendeu. Porque em vez deles dizerem sejam bonzinhos, sejam generosos, fiquem deitadinhos, chorem em silêncio, não, eles estão dizendo que os espíritos vão nos alcançar através da inteligência. E o que é inteligência? Inteligência não é acomodação, então aquela resignação e aquela paciência não eram atitudes contemplativas. Mas nós não queremos usar a inteligência. Eu lá no centro eu vou pensar agora essa questão do magnetismo. Não, nem vá. Por que eu não vou? Não vá porque vão logo lhe botar para fora. Tá, então vou ficar quieto. Olha que inteligência. Nossa, tudo foi muito inteligente. Inteligência é covarde. Porque a inteligência ela é usada. A inteligência ela incomoda. Se eu começo a pensar, ela não dói em mim, mas me incomoda. Como é que eu posso ver uma pessoa que tem tanta lucidez fazer tanta bobagem? Eu vou ter que conversar com essa pessoa. Mas a gente não vai. Não, deixar para lá, ela quer, então vá. Agora, quando é uma pessoa por uma causa pequena, até que talvez não valha a pena.
Mas e quando é para uma sociedade? E quando é para o universo? Magnetismo não é para um grupo. Magnetismo não é para um espírita, nem para os espíritas somente. O magnetismo é para o mundo, é para a humanidade. E a gente fica com medo. Ah, não, porque se eu fizer isso, aí eu vou ser expulso do centro espírita. Ah, que pena. Fique lá e de lá, inclusive quando você desencarnar, você já vai para um umbral, coisa boa, vá. Mas Jacó, é porque nem todo mundo é igual a você. Eu sei. Quem não gostaria de ter a minha beleza? Lógico, mas eu perdoo. É uma questão de escolha. Quando eu nasci, eu conversei com Deus, eu digo, olha, eu quero vir mais ou menos assim. Lógico que ele caprichou, mas não vamos também discutir com o Senhor, né? Mas nós temos a inteligência para que os espíritos nos atuem. Inclusive, eu estou num processo de inteligência com esse trem aqui. Se eu falar trem em homenagem aos mineiros, né? Eu tenho que apontar, porque eu apontei para aquilo, apontei para aquilo, tem outro ali, né? Tá bom. O negócio é falar com o pessoal de Niterói que eles explicam logo. Mas eu ainda estou aqui no Livro dos Espíritos, questão 859A. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Façamos um negócio, honestamente. Olha a proposta honesta da minha parte. Será que a gente leu mesmo isso aí no Livro dos Espíritos? Será que tem essa frase? Será que não fui eu que inventei? Porque é uma frase que está totalmente fora do contexto espírita. Quando eu digo contexto espírita, movimento. Porque as grandes dores, ou então fatos muito importantes, capazes de influir no moral, esses Deus prevê. Ah, mas tudo não é previsto? Ah, porque até uma folha que cai, Deus sabe. É uma coisa. Prever é outra coisa. Porque se Deus estivesse lá, olha, dia 23 de maio, às 11 horas e 23, vai cair uma folha numa árvore que tem lá no Alasca, outra. Mas pelo amor de Deus, que Deus é esse? Isso faz parte do sistema chamado natureza. Aí a gente acha pouco, a gente traz isso para a gente. Eu só faço isso, só acontece comigo porque Deus quer. Então você está se julgando muito importante. E isso está sendo capaz de influir no moral da humanidade. Deus, em termos de grandiosidade, ele tem um arcabouço para as grandes coisas. Porque no mais ele teria tudo uma estrutura para funcionar. Assim como numa grande indústria. A gente tem uma grande indústria, como só para dar um nome, uma 3M, que tem mais de 10 mil, 15 mil, sei lá quantos artigos que eles produzem. Será que o presidente da empresa sabe a cada minuto, quando cada coisinha está saindo, e ele está dizendo, acabou de sair uma defeituosa agora, sem ninguém ter dito a ele? Não, mas na hora que sai um defeituoso, alguém vai lá e destaca. Porque faz parte do sistema. Agora, as grandes decisões que envolvem todos os produtos, aí sim ele dá a opinião dele. Por que a gente entende isso numa empresa, mas não entende em Deus? Porque nós queremos que Deus seja o culpado, na realidade. Nós não estamos querendo um pai, nós estamos querendo um culpado. E nessa de procurar um culpado, a gente se perde. Este daí é o senhor Deleuze. Deleuze é um grande magnetizador que, inclusive, eu ter que falar de qualquer jeito, o livro que nós estamos lançando hoje aqui é o primeiro livro traduzido de Deleuze para o português. Nós estamos, inclusive, com a tradutora aqui presente, a Anelma, que é baiana. Na realidade, de nascimento, ela é cearense. Mas eu a conheci aqui na Bahia, e aqui na Bahia ela e o marido foram ter comigo em vários lugares. O marido mostra que é um homem extremamente inteligente, o Fernando. Por quê? Porque ela fez a tradução e ele foi quem corrigiu, digitou, fez tudo, mas disse, mas não diga isso. Veja que homem inteligente. Deixa tudo para a esposa. Esse homem é brilhante, né? E é meu amigo, graças a Deus. E esse livro daqui, eu vou pegar só ele praticamente, para a gente ver a questão como se tratava as dores ao tempo de Deleuze. Allan Kardec, quando foi magnetizador, já estudou Deleuze. Já estudava esse homem. E aí a gente vai descobrir como nós estamos atrasados, porque isso já tem mais de 150 anos publicados. O magnetismo provoca frequentemente dor na parte do corpo em que está situado o mal. A gente morre de medo na hora que vai fazer um passe em alguém e o paciente sente uma dor. Senhor, está tudo errado. Pois é, naquela época começava por aí, na maioria das vezes. Tanto que Mesmer colocou como uma das regras de que toda ação magnética começa com o agravamento da crise.
Mas se a gente aplica um passe e alguém diz, ai, eu estou sentindo mal, ai, chama alguém já para resolver, porque está vendo esse negócio não dá certo? O magnetismo renova os antigos e adormecidos males que nós tínhamos. Essas dores são produzidas pelo esforço que a natureza faz para triunfar sobre a enfermidade. Não há que alarmar-se por isso, mas não são mais que passageiras, e o enfermo se encontra sempre melhor depois de havê-las experimentado. Uau! O problema é que a gente nunca chega lá, que na hora que a pessoa tem uma dor, a gente já se apavora, e não dá tempo da natureza agir, nem dá tempo da pessoa depois dizer, olha, eu tive uma dor de lascar. Vou falar a expressão, porque como eu estou na Bahia, a gente pode. E depois da dor, olha, mas também em compensação, depois que passou aquilo, passou tudo. Isto é o que distingue essas dores, que se chamam críticas, das que são produzidas pelo progresso do mal. Porque são dores diferentes. Você diz assim, olha, alguém me aplicou um passe, eu estou sentindo a dor de cabeça. Mas a dor de cabeça você sempre sentiu? Não, ela é diferente. Mas diferente como? Eu não sei. É aqui, ó. E aí a gente fica sem ter como definir onde, como e de que jeito é essa dor. Mas é uma dor diferente. E a gente fica apavorado porque eu estou fazendo algo que está fazendo mal. Eu não sei se está fazendo mal, porque se um cirurgião, toda vez que ele tivesse que operar alguém, ele pensasse que ia cortar, abrir, costurar e aquilo ia poder inflamar, inclusive, dar dores, eles jamais fariam cirurgia em alguém. Mas em magnetismo a gente não entra no mérito da questão. Mas vamos continuar com Deleuze, que ele trata a situação da dor de uma forma muito direta. Quando se imprime um movimento ao fluido magnético, ele arrasta consigo o sangue, os humores e a causa do mal. Lembrem-se, estamos falando de um livro escrito há mais de 150 anos, onde os termos, as práticas médicas eram totalmente diferentes. Naquela época se trabalhava muito sangrias, vomitórios e tantas coisas esquisitas para os dias de hoje. Mas o que está importando aqui não são as terminologias apropriadas da época, mas sim o fenômeno de como eles tratavam. Veja que ele começa dizendo, imprime-se um movimento ao fluido magnético. Como é que a gente imprime um movimento ao fluido magnético? Como que se imprime esse movimento? Por enquanto aí está meio abstrato, até porque isso é apenas uma parte de um trecho. Se a gente pega o texto completo, a gente sabe que antes ele já tinha dito que para se dar movimento você tinha que movimentar as mãos. Mas a gente está vivendo um movimento que é proibido movimentar as mãos. E aí a gente fica de mãos atadas, desculpem a redundância. Ele arrasta consigo o sangue, os humores e a causa do mal. Se em alguém lhe dói a cabeça, é porque o sangue se acumula nela e se tem sumamente ardorosos e muito frios nos pés. Fazemos uns 4 passes desde aquela a estes, e alguns mais sobre as pernas. A primeira se esvazia e os segundos entram em calor. Então esse homem ele começou descrevendo, primeiro genericamente o processo, ele está falando fazemos passos, já disse que tinha movimentos, agora ele está dizendo de onde, mas ele ainda não especifica que tipo, se movimentos ativantes, calmantes, com que velocidade, mas já se percebe que há uma abertura. E olha que coisa mais fantástica, naquela época, os magnetizadores como ele e como o Barão de Poté, eles abriram o leque, eles não esconderam como fazer. Por que será que nós nos escondemos dessa verdade? É uma coisa que eu tenho perguntado muito nos últimos seminários que eu tenho feito. Por que será que estes livros nunca foram traduzidos? Se Allan Kardec insistiu tanto e tanto e tanto de que o magnetismo e o espiritismo eram a mesma ciência. Que medo o movimento espírita tem do magnetismo? Tem medo da gente de repente tirar uma dor de cabeça e uma pessoa que além de dor de cabeça está com o pé frio e você conseguir tirar a dor e retornar à quintura dos pés? Lógico que ele aqui ele não está entrando ainda nos detalhes da doença. Ele está usando uma terminologia da época. Se você tem dor de cabeça é porque tem acúmulo de sangue. Não era só isso, e ele sabia.
Infelizmente não dá para a gente colocar o livro todo aqui, até porque vocês têm ali fora à disposição. Mas como é que esses homens, como o Deleuze, abriram desse jeito e nós fechamos esses livros? Fechamos porque no começo do livro ele diz que para estabelecer relação magnética você se senta de frente para o paciente, coloca as pernas dele dentro da sua, fica segurando suas mãos e olhando nos olhos. Por quê? Onde é que está o erro? O erro está na cabeça de quem está pensando mal. Porque quem está pensando mal nem precisa estar sentado, nem precisa estar de frente, nem nada. Passa uma pessoa e você olha aqui e olha por trás. Onde é que está o nosso erro? A gente está perdendo as verdades por conta das nossas próprias emoções descontroladas que temos dentro da nossa mente, do nosso coração? Será que foi isso? Será que foi essa coisa tão pequena que fez com que o magnetismo desaparecesse? O que será que fez? Porque se fosse um autor qualquer, fosse um Jacomelo da vida naquela época que tivesse escrito, olha, tem uma doutrina nova aí chamada de espiritismo, que é um novo espiritismo, que está muito bem entendido com esse magnetismo, e eu nunca tivesse sido colocado como espírita, e, portanto, isso não tivesse tido repercussão nenhuma, mas foi ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Allan Kardec que colocou o vínculo. E como eu coloco nos seminários, eu acho que quase todos aqui já participaram comigo, ele colocou o vínculo a partir de O Livro dos Espíritos, questão 555, renova um ano depois na Revista Espírita de março de 1858 e diz de novo em janeiro de 1869, 3 meses antes de desencarnar. Ele diz a mesma coisa. Este homem não tinha nenhum ranço, não tinha nada contra o desenvolvimento do magnetismo dentro do espiritismo. E nós que nos somos tão espíritas, tiramos o magnetismo na maior tranquilidade. Porque esses livros não foram traduzidos. Mesmer foi traduzido há 6 anos. Barão de Potê foi traduzido há 2 anos, lá em Pelotas, num trabalho de Ana, junto com a Liege, Janine. Há 2 anos que a gente teve o primeiro livro do Barão de Potê. Olha que vergonha. Agora que vai sair o segundo. Tem um amigo aqui que já traduziu, já nos entregou o livro, e que eu tinha até dito que traria para este evento, mas teve situações que lamentavelmente não deu para trazer o livro. Mas é um livro que no máximo dentro de 3 meses vai estar distribuído, um livro traduzido pelo meu amigo Cleone. O segundo livro do Barão de Potê, que são as 12 lições práticas de magnetismo. Mas isso é pouco demais para quem quer fazer o que a gente está pensando em fazer. 3 livros traduzidos até agora para um universo, só o Barão de Potê, só na revista de magnetismo dele, se não eu estou traído pela memória, foram 14 ou 15 anos de edição ininterruptas. E a gente não tem um único exemplar traduzido para o português. Isso é uma vergonha. A gente nem ao menos sabe disso. E esse homem, ele não dizia somente que o magnetismo é lindo, é bonito, é maravilhoso. Ele trazia isso com muito mais detalhes. Ele apresentava com toda honestidade fatos que redundaram em grandes curas e grandes avanços. E apresentava com a mesma honestidade experiências que redundaram negativas. A gente poderia muito bem, mesmo que não quisesse aprender o que deu certo, bastava a gente ler tudo o que deu errado para não ter que repetir as mesmas experiências. Mas a gente não tem história, não temos histórico, não temos base. E aí ficamos totalmente perdidos. Quando se imprime um movimento ao fluido magnético, ele arrasta consigo o sangue e os humores da causa do mal. Isso aqui eu já li. Se alguém tem uma dor no ombro e se fazem passes desde este até a ponta dos dedos, a dor baixa seguindo a mão. Algumas vezes se detém no cotovelo ou no pulso, ou se escapa pelas mãos, onde se manifesta um ligeiro suor. Eu tenho certeza, tenho uma absoluta convicção que quem já trabalha com magnetismo vai pensar assim: um dia eu tive um paciente que estava com a dor e eu fiz isso e a pessoa me disse exatamente isso. Que coisa engraçada. Está aí há 150 anos isso à nossa disposição e a gente fica imaginando: ai, foram os espíritos que me intuíram. Ótimo. Eles intuíram porque a gente não teve a coragem de nem ao menos ir buscar para ler, para saber onde estava a informação. Então, peraí, Jacó, quer dizer que eu tenho uma pessoa que está com um ombro doente.
Pode ser que eu coloco a mão e aí depois vou levando, pode até ser que pare no meio do braço, no antebraço, na mão, e lá na mão vai dar um calor, um suor. Mas é só uma vez que se faz isso? Não, muitas vezes se faz diferente. Se impõe uma mão no foco e começa a dispersar até o extremo. E daqui a pouco a pessoa diz, nossa, estava doendo aqui, agora começou a dar formigamento no meu braço, eu pensei que ia ficar com o braço todo dormente, que beleza, agora eu não tenho mais dor, não tenho mais nada. Para onde foi essa dor? Mágica. Não, não é mágica, é magnetismo. Mas a gente tem desacreditado disso tudo. Vamos lá. Uma dor de estômago se faz sentir com frequência no baixo ventre, antes de dissipar-se completamente. Então a pessoa está com uma dor no estômago. Você começa a fazer uma terapia. Daqui a pouco a pessoa diz, olha, eu estou sentindo uma dor aqui embaixo. A gente diz, nossa, então tem alguma coisa errada. Tem, porque a gente tem medo e para, em vez da gente prosseguir e tentar ver para onde essa dor caminha. O magnetismo parece arrastar e levar atrás de si tudo o que perturba o equilíbrio, e sua ação não cessa senão quando este está restabelecido. É para acreditar ou é para duvidar? É para experimentar ou é para pegar o livro e arquivar? O que eu quero bater na dúvida é, isto já era para ser hiper, super manjado. Isso era para ser um livro para a gente nem ao menos mencionar mais, de tão repetido que isso era para ser. E de repente, para todos nós aqui, de uma forma geral, isso é uma grandiosa surpresa. Por quê? Porque, de alguma forma, todos nós, nos acomodamos com o que sempre nos disseram: os espíritos resolvem tudo. Essa era a frase mágica. Os espíritos resolvem tudo. Os espíritos resolvem tudo. Resolvem. Se tiver alguém que queira fazer a parte que tem que ser feita do lado de cá. Significa dizer que ou esses espíritos são muito fracos, ou nós nunca fizemos quase nada do que deveríamos fazer. Por isso é que quando alguém consegue alguma coisa, é tomado como milagre. Por que tomado como milagre? Porque era para ter sido feito mais vezes. Um dia eu curei uma pessoa, mas como foi? Eu não sei, só sei que eu curei. Mas por que você não observou? Por que você não anotou? Eu recebi um e-mail semana passada de uma pessoa me dizendo assim, olha, a gente vai ter que parar o que a gente estava começando, ou seja, a gente nem começou, a gente estava estudando e ia começar, mas a gente foi convidado a parar, porque a pessoa diz que na nossa casa, no caso o centro espírita, a nossa casa é uma casa de caridade, não é casa de ciência. Eu digo, que coisa abençoada. Porque Allan Kardec começa o espiritismo dizendo que é uma ciência filosófica com resultados morais. A gente tira a ciência, a filosofia, a gente vai ficar com que moral? A cara no chão. A gente vai se tornar uma igreja. Eu não tenho nada contra as igrejas desempenham um papel fenomenal. Mas o espiritismo é muito mais do que uma igreja. Ou a gente tem consciência disso, ou a gente vai igrejificar tudo. Vai ser tudo um ritual. Vamos ficar todo mundo bonitinhos, parametrados, cheios de dogmas. É um passo, isso é coisa daqui para ali. Quando a gente poderia pensar mais tecnicamente? Isso é um raciocínio puramente técnico. Como é que nós, no movimento espírita, iríamos ter um livro para dizer essas coisas? Simples, tendo. Como está aí? Onde é que se está desnaturando, desconfigurando o que quer que seja, de quem quer que seja, em qualquer tempo? Segundo isto, segundo tudo que ele vinha dizendo, não apenas essas lâminas, mas muitas outras, pode-se estabelecer, salvo exceções, a seguinte regra: acumular e concentrar o magnetismo sobre a parte que sofre e depois levá-lo para as extremidades. Inclusive tinha uma regra geral e a gente nem sabia. Para tirar dores. Não se está falando aqui de nenhuma situação de um câncer, de uma doença incurável, de algo no sistema nervoso complicado. Não. Estamos falando de dores. E quantas pessoas chegam com uma dor? Eu sofro de uma dor. A minha mãe sofreu de dor crônicas até os 65 anos de idade. A minha mãe, por diversas vezes na minha infância e na minha juventude, eu ouvi minha mãe dizer, meu filho, eu vou morrer hoje. Eu não aguento mais. Eu tenho certeza que hoje eu vou desencarnar. Tamanho eram as dores da minha mãe. E mamãe fez absolutamente tudo o que era possível.
Se eu tivesse naquela época lido isso aqui, eu iria dizer, mamãe, eu não sei se a senhora vai morrer, mas eu vou tentar um negócio que eu aprendi. E eu tenho certeza que eu teria conseguido. Por que eu tenho certeza? Porque quando a gente começou os trabalhos de passos magnéticos no Lar Espírita Alvorada Nova, Dona Dagmar entrou, porque ela diz, hoje eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor e toma passes. Dona Dagmar talvez seja a que mais recebe passes no Leão, de todas as pessoas. Dona Dagmar faz anos que não sabe o que é dor de cabeça. Quando ela diz que está com dor de cabeça, ela diz e ri, porque não tem mais nada a ver com aquilo que ela já sentiu. E a gente nem ao menos sabia como foi que a dor de cabeça dela desapareceu. Desapareceu até, sabe por quê? Não sei exatamente onde se posicionou as mãos, quem fez, mas eu sei uma coisa. Todos os magnetizadores do Leão, todos sempre usaram no final fazer dispersivos. E os dispersivos iam até o fim das extremidades. A gente sem querer estava, de alguma forma, dentro de uma lei, de uma regra, de um princípio que Deleuze colocava. Mas se você vai para um centro espírita em que você só pode fazer uma imposição de mãos e deixar a mãozinha quieta, eu não sei se você vai conseguir tirar a dor. E você pode até tirar de 1, de 2, mas eu não sei se você vai ter uma solução tão grande. Lógico que vamos encontrar pessoas que vão usar as técnicas bem direitinho e não vão chegar num bom resultado. Nem todo mundo tem o mesmo potencial. Mas quantas pessoas poderão se surpreender a partir de agora? Deixa eu experimentar o que esse cara experimentou. Segundo o senhor Allan Kardec, Deleuze foi o mais generoso e o que melhores resultados obteve enquanto magnetizador foi. E era uma opinião de um magnetizador, não era a opinião de um religioso. Esse homem, ele teve a coragem, inclusive no livro, lá no final tem a carta do médico que trocou com ele, que ele chamou o médico e disse, teste, tome o livro, veja e me diga todas as suas refutações. E experimente nos seus pacientes. Olha que homem corajoso. E ele dá a escrita da carta dele, dá a resposta do médico que escreveu para ele. Mas a gente não faz nada disso, a gente tem medo até do colega. Quando um colega diz, olha, você fez uma parada de mão ali que não deveria, mas quem é você para dizer que eu não deveria? A gente já parte para a briga. Ao contrário da gente ouvir a opinião de quem está na solução. Concentrar, acumular e depois levar para as extremidades. Para quem não está acostumado à terminologia, talvez imagine assim, então vou concentrar aqui um fluido, agora eu vou levar ele para lá. E vem puxando ele aqui. Quando o que a gente faz é concentra e depois dispersa. Mas isso é um conhecimento tão básico, mas que demoramos tanto para chegar nele, que dá dúvidas. Meu Deus, o que houve? O que houve para a gente demorar tanto para entender essas coisas? Queres curar uma dor no ombro? Põe a mão sobre o mesmo durante alguns minutos, aí é o problema. Alguns minutos. Numa casa espírita, não dá para ficar alguns minutos, é 30 segundos. E olhe lá. Mas vamos lá. Põe a tua mão sobre o mesmo durante alguns minutos, baixando-a em seguida, e depois de haver retirado as pontas dos dedos, começa de novo e com paciência o mesmo procedimento. Queres curar uma dor de estômago? Coloca sobre o mesmo as mãos pelo espaço de alguns minutos, e baixando-as até os joelhos. Não movendo vossas mãos, acumulareis o fluido. Baixando-as, fareis baixar por sua vez o fluido e a dor. Ou seja, ele está dizendo que se ficar fazendo só imposição, para um bom entendedor. Mas por que a gente demorou tanto a entender tudo isso? Para tirar a dor, então... Por que a gente não começa a testar isso agora nos nossos pacientes? Imagina um paciente com câncer tomando morfina. A morfina já não resolvendo mais nada. Se não der certo isso, a gente não está perdendo coisa nenhuma, porque nem a morfina mais tem efeito. E se der certo? Aí a gente fica com medo, porque se der certo, quantas pessoas virão para a gente tirar a dor? Que maravilha! Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é vencer a dor, vencer o sofrimento, vencer as dificuldades. Vosso paciente tem uma obstrução? Põe a mão sobre ele, deixa algum tempo e, sem movê-la, vá descrevendo os movimentos. O movimento circular
e leve-a depois para as extremidades, ou seja, concentra, movimento circular, e depois dispersa para as extremidades. Se a obstrução não é grande, colocareis vossos dedos aproximados sem estar unidos. É grande, mão espalmada. É um ponto pequeno, une teus dedos. Meu Deus, esse cara disse tudo. Ele falou todos os detalhes. Porque pelas pontas é por onde principalmente se escapa o fluido. Ele está dizendo que ele era um magnetizador digital. Quem não conseguir desse jeito, mas eu, por mais que eu faça, não melhora, só melhora assim, porque eu sou palmar. E essa era uma característica, inclusive nos cursos eu sempre falo, a característica dos livros clássicos. Você vai ver quando alguém é palmar, ele vai estar sempre dizendo que tudo é com a mão aberta. Quem é digital vai estar sempre convergindo os dedos. Está aí na narrativa dele. Só que ele não está explicando o fenômeno de ser digital ou palmar. Ele está dizendo como era que ele trabalhava as dores. Voltareis vossos dedos para dividi-los, dirigindo-os depois para baixo. Deveis considerar como certo que os movimentos que fazeis no exterior se operam simpaticamente no interior do corpo do enfermo, enquanto as partes o haveis carregado de fluidos. Quem participou, se não me engano, foi do quarto evento lá em Pelotas, quando o João falou de pegar, trabalhando um cérebro, João lá do Leandro e Natal, divide o cérebro em 6 partes, em 4 partes, trabalha. Olha, meu Deus, está aqui, o cara já falava isso. Divide, vai atuando por partes. E depois o próprio corpo interage. Por que a gente demorou tanto a saber tanta coisa? Se alguém recebeu um golpe na cabeça, ou se teve uma contusão, segura sua cabeça entre vossas mãos, as duas, em oposição uma com a outra, levando a ação da vossa vontade ao lugar do mal. Estou com a mão, dirijo a minha vontade, meu foco para o ponto onde está o mal. Baixe em seguida a mão ao longo dos rins. Uau! Os rins. O que tem os rins a ver com isso? A dor está lá numa contusão na cabeça. Leva até os rins. Se a contusão está na nuca, que coisa. A nuca você leva para os rins. Se está, ou por diante do corpo até os joelhos, se está na frente. Ou ao longo dos braços, se está ao lado. Desse modo impedireis que o sangue se acumule na cabeça, evitareis o perigo da inflamação e provavelmente será inútil a sangria, prática da época. Se quiserdes curar as queimaduras, as frieiras, os panarícios, sigam os mesmos princípios. Esse homem deu tudo para a gente. Por que o movimento espírita não traduziu esse livro há 100 anos? Há 50? Há 20? Por que será que a gente demora tanto tempo para fazer o bem? Não estamos trabalhando aqui para dizer que vamos criar ambulatórios para tirar dor. Mas já imaginou se os nossos passes, pelo menos a gente tivesse tido a capacidade de aliviar as dores das pessoas, mesmo que não curasse ninguém, não já seria um benefício enorme? Porque as dores morais, emocionais, espirituais, de uma certa forma, já se trabalha em palestras. Eu não acho que deva ser só isso, mas já trabalhamos em palestras. Mas e as dores que a pessoa tem? Nossa, eu vinha para o centro hoje, mas eu não tive condições, eu estava com muita dor. Eu não tinha condições. E a gente não sabia o que fazer. Simplesmente achava que era da vontade de Deus. Os exemplos que acabo de citar, isso tudo são palavras de Deleuze, para que ninguém pense que sou eu que estou escrevendo essa história. Os exemplos que acabo de citar podem aplicar-se à maioria dos casos. Creio que, em geral, o contato é útil. Lá vem outro problema, o toque é útil. Por que ele é útil? Para concentrar a ação e, por outro lado, os passes a curta distância são preferíveis para estabelecer corrente e para arrastar o mal. Aí a gente pega a palavra corrente hoje e entende outra coisa totalmente diferente. Quando para ele corrente era fluxo.
Eu não sei se vocês têm o mesmo espanto que eu tive quando eu li Deleuze. Meu Deus, como é que a gente tem tudo isso nas mãos e não temos nada nas mãos? Quando a gente tem alguém, imagina uma criança com a dor e você não saber o que fazer. E ainda hoje, nós que trabalhamos com a depressão, sabemos dos inconvenientes monstruosos que estão nos paracetamóis da vida. As pessoas que trabalham com magnetismo, sabendo da influência muito anuladora do magnetismo ante os corticoides, e a gente podendo simplesmente passar as mãos. Meu Deus, como a gente tem perdido tempo. Mas vamos lá. Eu não quero ser tão triste desse jeito quanto eu estou aparentando. As fricções magnéticas, que eram o quê? Os chamados passes circulares, ou mesmo as fricções mesmo, com toque, se empregam vantajosamente nas dores dos membros. Entenda-se bem, braços e pernas. Nas enxaquecas, quando a dor é muito grande e a ardor, depois de haver posto durante algum tempo vossas mãos sobre a cabeça, retire-as como se creiais que o fluido que haveis introduzido está unido ao do enfermo, que vossas mãos têm algo desse fluido mesclado, e que as separando e sacudindo vossos dedos podeis expulsá-lo, que é o que efetivamente vereis verificar-se. E aí nós zombamos quando a gente chega e encontra alguém que faz isso. E aí depois de um certo tempo faz isso. A gente zomba. A gente zomba por quê? Porque isso é prática esdrúxula. E quando eu me lembro que Allan Kardec foi aluno desse homem, e que ele seguia os princípios do senhor Deleuze, eu imagino Allan Kardec aplicando um passe, se ele vai tirar uma dor, depois ele fazendo isso. E nós teríamos coragem de olhar para Allan Kardec e dizer, não faça esse tipo de movimento, porque isso é antidoutrinário. Que seja antidoutrinário, mas você tirou minha dor, graças a Deus é essa antidoutrina. Lógico que quem estava com a dor vai agradecer. Então esse homem estava dizendo que movimentar as mãos não era criar o ritual, mas ele estava dizendo é necessário que esse fluido escoa e através de movimentos dispersivos. Sempre na mesma tecla. O que me causa espécie é isso, esses grandes magnetizadores, todos, mesmo que não usassem a palavra dispersão, dispersivos, todos faziam por esse caminho, todos. E nós, durante tanto tempo no meio espírita, tínhamos como proibição movimentar de mãos. Porque é antidoutrinário. Se a causa da enxaqueca reside no estômago, só esse procedimento não terá grande êxito. Será necessário agir sobre a dita parte. Ou seja, se a sua dor de cabeça tem uma outra origem, você tem que trabalhar a cabeça e a origem. É o que esse homem está dizendo. Se o sangue se acumula na cabeça, será preciso, como deixo dito, levá-lo para baixo e retirar os passes sobre as pernas e sobre os pés. Quem fez curso comigo se lembra como eu contei espantado, quando o Espírito disse, eu tenho 5 pacientes que não melhoram de jeito nenhum. O que você me diz que a gente tem que fazer? Ele disse, veja o sifão. E o que era o sifão? Está aí o sifão, sobre as pernas e sobre os pés. Uau! E a gente pensa que está descobrindo novidade. Eu me lembro quando eu falei de introjeção, que já vai ter uma lâmina aqui. Um belo dia eu recebo um e-mail de uma amiga muito querida que está ali em pé, olhando para mim. Ela ficou em pé porque em pé ela me vê melhor. Ela ficou lá no fundo em pé, olhando para mim, e ela disse assim, você acha que você descobriu alguma coisa? Leia esse trecho do Barão de Potei. E ela mandou. Só que eu, pelo menos, inventei o nome, porque ele deu outro nome. Mas o nome fui eu. Mas a prática já existe, olha, de muito tempo. Imagina os magnetizadores que estamos aqui, se todos nós já fizéssemos introjeção fluídica. Quantas curas milagrosas, maravilhosas, quantas coisas estupendas nós já teríamos feito e o mundo estaria boquiaberto com a gente. Mas vamos em frente.
Já tenho dito que os dedos aproximados e apresentados de ponta agiam com mais prontidão e concentravam o fluido melhor do que estendendo a mão. Ratifica o que eu disse, ele é muito mais digital do que palmar. Com ele, quando ele fazia assim, o negócio era muito mais violento. Só que se você lê outros autores, você vai ver que os outros dizem, olha, quando você faz assim, aí o negócio aumenta. Quando você faz assim, nem tanto. É exatamente o contrário. Por quê? Por conta da disposição íntima de cada magnetizador. Mas apesar das disposições íntimas, tem momentos em que a convergência dos dedos, ela torna mais preciso tanto o tato quanto o encaminhamento energético, fluídico. Nisto, Deleuze está absolutamente atualizado e correto. Há outro procedimento cuja ação é muito mais forte e que se emprega com êxito nos locais, nas dores locais e nas obstruções. Se eu tivesse não passado logo a outra frase, a gente rapidamente, a maioria aqui, mataria a charada, né? Mas essa altura já está aí. Coloca-se um pano de linho em várias dobras, ou um pedaço de lã, ou de algodão. Ele está dizendo aí, portanto, várias coisas eram possíveis. Antes de ontem mesmo, uma pessoa perguntou, e se colocar uma folha de papel sulfite? Também é a mesma coisa. Sobre a parte doente, aplica-se a boca em cima e se faz passar o hálito através dele. Isso provoca um calor vivo e o hálito, que está carregado de fluido magnético, o introduz muito bem. Depois de haver empregado esse procedimento, fazem-se alguns passes para arrastar e dissipar o mal. Que passe é esse? Nossa, mas vocês estão... Os que estão acordados falaram forte, né? Agora, pelo visto, tem muita gente dormindo. Esses últimos passes aí são o que mesmo? Ah, legal. Pelo menos uma pessoa a mais acordou. Então ele fala do sopro quente, que ele chamou de hálito. Está aí o sopro quente. E todo magnetizador sabe que o sopro quente é muito mais eficiente para determinadas o quê? Obstruções, para determinados agravamentos em determinados pontos. Mas depois tem que dispersar. Simples, simples assim. A manipulação palmar, ou com a mão aberta e distante, é um procedimento geralmente empregado para acalmar. Com frequência, basta ele para diminuir as mais vivas dores. Olha outra generalização legal aí. Os dedos reunidos em ponta concentram a ação sobre a parte para onde se dirige. Ele agora completou mais um pouquinho a lição. Trabalha o foco e depois alivia a dor. Nossa. Certo é que por meio dos procedimentos convenientes, por favor, prestem atenção a esta frase aqui, procedimentos convenientes. E não só por sua vontade, é que se desaloja uma dor, se faz baixar e se acelera a circulação do sangue, se dissipa um infarto, se restabelece o equilíbrio. Procedimentos convenientes. Allan Kardec usou essa expressão várias vezes. Convenientemente dirigido o magnetismo. Esse é o nosso problema. Basta que a gente tenha conveniência no que a gente vai fazer. Há casos em que se faz muito bem pondo as mãos sobre os joelhos, todavia se faria muito dano situando-as longo tempo sobre o estômago. Carregando demasiada a cabeça, produz-se aturdimento, moléstia, mal-estar. Muitas vezes é essencial estender o magnetismo ao terminar a sessão e dispersar, olha aí a palavra, e dispersar o fluido pelas extremidades para desembaraçar dele o que está demasiado carregado. Eu já nem vou mais comentar. Esta aí é a capa do livro do Deleuze que está aí fora. Nesse momento aí vem aqui. Por que eu então não consigo eliminar ou aliviar as dores de meus pacientes? Por conta disso, não temos os procedimentos convenientes. A nossa objetivação ela bate numa falta de confiança enorme.
Nós não dedicamos a atenção nem durante o passe, nem antes quando estudamos e nem depois. A nossa vontade muitas vezes é vacilante, porque eu vou curar uma dor de uma pessoa que eu nem conheço. Nós temos um tempo de aplicação muitas vezes restrito, seja por conta da casa, seja por conta do método, seja por conta do tempo em si. E ainda por cima não temos um bom foco em como eliminar o mal, se o mal é pontual ou é sistêmico. É por isso que a gente não alivia dores. Mas na hora que a gente fizer procedimentos convincentes e convenientes, não precisamos ir muito longe. A gente pode pegar os procedimentos sugeridos por Deleuze e aí vai checando, esse aqui não funciona comigo. Ok, então procura outro, vai a partir daí. O problema é que a gente está partindo, não sabe de onde, nem sabe se vai. E quando alguém fica bom, a gente não sabe por que ficou. Tem um livro novo, bem recente, agora lançado sobre magnetismo no Brasil, que foi feita aí uma propaganda enorme, que tem algo lindíssimo nele. Diz assim, a gente tem que fazer o passe, mas não tem que se preocupar se o paciente ficou bom ou ruim. Isso é ótimo, principalmente se for a mãe, o filho, o marido, né? Porque só pode ser para gente de casa, porque para gente de fora, como é que eu vou me propor tratar uma pessoa e não quero saber se ela ficou boa? Em nome de que caridade? Que caridade é essa? Eu não sei que caridade é essa. Eu vou te tratar. Eu sou médico. Você vem, fez consulta comigo, eu lhe peço exame, lhe passo um medicamento, se for o caso, lhe faço uma cirurgia. E aí depois, e você ficou bom? Não, eu não quero saber, não. Não, mas doutor, eu queria, não é para dizer o que não, eu queria dizer só o que eu senti. Não me interessa. É como nós espíritas temos agido com a relação com o ser humano. A gente aplica o passe e, por favor, vá com Jesus Cristo, com a cruz e tudo, vá leve, vá para longe. É meio irônico isso. E aí vai ver que esse vai ser o livro mais ovacionado. Isso vai dizer, olha, agora a gente aprendeu, a gente faz o bem sem olhar a quem. Sim, sem olhar a quem, não é dizer sem olhar se ficou bom ou não. É diferente. Lógico que como é que a gente vai saber se está indo no caminho certo? Isso é muito complicado, porque a gente complica. Deleuze ainda fala sobre autopasse. Ninguém me mostrou nenhuma tabela, então ainda tem muito tempo ainda, né? A gente combinou que quando faltasse 25 minutos viria a primeira nota. Até agora não veio nenhuma, beleza. Autopasse. Olha o que é que Deleuze fala de autopasse em relação à dor em si próprio. Quando um homem é acostumado a magnetizar tem uma dor local, por exemplo, em um braço, na perna ou no estômago, pode dissipá-lo ou aliviá-lo, empregando atentamente em si mesmo. Esse atentamente não entrou aí de graça. Esse atentamente está chamando a atenção para a vontade, foco, observe. Empregando atentamente em si mesmo os procedimentos magnéticos. Mas para isso é indispensável que desfrute de boa saúde. Ou seja, ele está considerando que você tem dor localizada, mas que você não está doente. Porque quando se padece de uma enfermidade geral, quando se tem febre ou uma enfermidade orgânica, claro está que não se pode tirar de si mesmo o remédio, posto que o fruto do que dispõe não reúne as condições necessárias. Essa é a primeira resposta quando alguém me pergunta sobre autopasse. Está aí, eu nem sabia que a resposta era de Deleuze. A gente pode fazer autopasse? Posso, eu sofri um machucão aqui no braço e eu posso contornar o meu problema do braço. Agora, se eu estou desestruturado, eu não tenho mais como tratar-me, eu tenho que pedir ajuda. Nós podemos sim chegar neste autopasse. Pode-se fazer muito dano magnetizando uma só vez com energia para dissipar uma dor interna produzida por um humor que pelo espaço de muitos anos se haja fixado em um órgão em certas épocas. Uma atenção dele. Alguém está com uma dor que já tem anos, uma dor crônica. Não vá aplicar todo o passe de uma vez querendo que resolva, porque vai piorar. Quando se tem desordenado um movimento já estabelecido, ou se tem excitado outro contrário, é preciso regularizar-lhe para que não produza nenhuma perturbação. Regularizar quer dizer o quê? Dispersar, dispersar e dispersar. Até você chegar num princípio em que a gente possa começar a combater o mal.
Tem horas que lá em cima funciona, tem horas aqui embaixo. Vocês que já me assistiram muitas vezes sabem que muito raramente eu coloco qualquer lâmina com tantas frases. Mas é que eu acho que a melhor forma que eu tinha de convencer de que isso tudo é antigo e que a gente tem perdido muito tempo é a gente ver os textos longos mesmo. Frequentemente sucede que uma enfermidade muito grave no fígado ou no baço, ou de qualquer outra víscera do abdômen, não venha desacompanhada de dores nesses órgãos, porém produz dores de cabeça ou oftálmicas, ou dores de ouvido ou aparências de uma enfermidade no peito. As correntes vos conduzem, as correntes, o fluxo energético, ok? Vos conduzem até o lugar onde reside a causa da enfermidade, dirigem vossa ação e assim podem indicar ao médico os remédios que necessita empregar para auxiliar e favorecer o trabalho da natureza excitado pelo magnetismo. Tato magnético. Alguém está com uma dor de dente. Essa dor de dente pode ser originária, principalmente do chamado eixo esplênico. Se eu quero tratar só isso aqui localizado, aí você vai e faz raio-x, vai para o dentista e não tem nada. Mas não é no dente, é no maxilar. Não é no maxilar, é aqui. E ninguém sabe onde é, e tome analgésico, e tome dipirona, e tome não sei o quê. Aliviou um pouquinho, mas em compensação meu estômago destruiu-se todo. Ah, mas destruiu-se tão rápido, você só tomou 2 dias. Pois é, mas eu estou com meu estômago. Não seria lá, não seria como ele chama, alguma víscera ou alguma glândula? Alguma coisa do sistema esplênico ou mesmo gástrico? Como é que eu vou saber? Ah, um espírito tem que vir que me dizer sim, mas se você desenvolver tato magnético, você vai lá e localiza. Nossa, a pessoa estava com a dor aqui do lado, mas eu não sei por que quando eu estava aqui sobre a ponta superior do fígado, eu encontrei que aqui tinha uma desarmonia. Mas aquilo estava tão desarmônico que eu até me esqueci da dor e tratei só disso. E no outro dia a pessoa disse que a dor diminuiu muito. Porque o problema não era onde estava a dor, era num outro ponto. Aí a gente faz magnetismo sem nem ao menos saber o que é tato magnético. Fica difícil. É quase inútil dizer que para aproveitar bem as correntes ou os fluxos do magnetismo, o magnetizador não deve padecer de nenhuma distração. Eu fico me lembrando das pessoas que estão aplicando passe nas cabines assim. E tem a porta ali. Quer dizer, para ser magnetizador não ter nenhuma distração, eu fico meio incomodado com isso. Eu estou tão concentrado quando eu estou falando que eu nem leio recados que me apresentam. Porém, é bom advertir que a partir de que se tenha acostumado a deixar-se dirigir por elas, não haverá necessidade de nenhum esforço e atenção para dirigi-las. Ou seja, no dia que você tiver seu tato magnético bem apurado, você até consegue fazer sem ter que ficar ali focado, sem nenhuma variação de nada. Mas o problema é que as pessoas não têm tato, não percebem, ainda ficam olhando para o que dá e o que deve e o que não deve. Eu vou pedir licença, ter que estourar, porque, honestamente, eu pensei que viria um aviso antes. Aí chegar já um aviso dizendo que o tempo esgotou. É covardia, vocês não acham? Mas se vocês quiserem, eu paro agora. Mas já está chegando no final, tá? Estamos no finalzinho. Nós podemos suprimir as nossas dores e as dores dos outros. Uma coisa que vocês vão encontrar neste livro, no livro do Barão de Poté que já existe, nos outros, é uma frase que eles dizem assim: ensine aos seus doentes para que eles ensinem aos que cuidam deles para tratarem. Eles não tinham o menor medo de dizer: ah, você tem uma mãe, sua mãe pode tratar de você? Pode, pois ensina ela a fazer assim, assim e assim. Ah, mas ela não sabe o que é magnetismo, não fez curso, pouco importa, diga ela que faça. E de repente, não sei quantas pessoas eram milagrosamente grandes magnetizadores sem nunca terem estudado nada. Depois que você resolve um problema na sua família, você diz: nossa, e como é que eu vou resolver outros problemas agora? Você vai estudar, você tem um potencial. Mas a gente não quer nem ao menos que alguém saia do centro espírita para pegar um passo fora. E aí a gente fica de mãos atadas. E como é que a gente vai suprimir as dores dos outros? Vamos começar por Deleuze. Já que não tem uma outra referência, peguem depois os textos.
Essa lâmina vão ficar todas aqui, para quem quiser só a síntese. Quem não quiser, compre o livro. Vejam, sublinhem o que é, vamos experimentar. Esse homem não escreveu isso em cima de uma única experiência. Quem sabe a gente está podendo aliviar tantas dores de tanta gente e estamos esperando não sei por quê. Mas para mim a maior dor é exatamente esse peso que a gente tem hoje de pesar entre emoção e razão. Tem horas que eu sou extremamente racional, tem horas que eu sou extremamente emocional. E acho que a maioria das pessoas é assim. O problema é a gente equilibrar isso. Essa é a grande dor. E no nosso meio espírita, a grande dor está exatamente nessa confusão. Que, olha bem, o problema que Barão de Potê tinha era muito diferente do nosso. Isto é estranho, inconcebível, não é, senhores? Perguntava Barão de Potê. Nós mesmos, nós nos acreditamos sob o império de um sonho. Todavia, a coisa é bastante real. O magnetismo está estrangulado, sufocado. Nossos médicos não desejam aquilo que cura ou alivia. Pereça a humanidade como os sistemas vãos. E já que a mentira conduz a honras e fortuna, viva a mentira. Abaixo os magnetizadores, toda aquela súcia que o inferno suscita para perturbar o repouso da gente acadêmica. Olha que discurso inflamado, disse Barão de Potê. Imagina como ele estava feliz com a academia médica, combatendo o magnetismo. E isto faz parte do próximo livro do Barão de Potê, que eu falei ainda há pouco. E ele conclui esse mesmo discurso. Sejam felizes, bravos e dignos acadêmicos, ao passo que alguns homens, seus irmãos, agonizam. Sejam o testemunho impotente de longas dores humanas. Recebam o ouro do pobre e do rico, que os favores do poder desçam sobre vocês. Prefiro o meu papel ao de vocês. E devesse eu morrer em aflição, eu apoiaria os direitos da natureza e a verdade, sem jamais deixar por um único dia de apontar ao mundo os frouxos e os pérfidos, que preferem com seu orgulho insolente o erro que envenena ou distorce a verdade mesmeriana que cura e consola. Nossa, se eu disser um discurso desse hoje, vão mandar me prender. Mas ele disse isso. A única coisa que eu mudaria aí, eu tiraria o nome de médicos e medicina e colocaria de espíritas do nosso movimento. Porque é inconcebível que Potê tenha tido toda essa briga com a academia, que ela sim poderia abrir os seus braços e dizer: vocês estão me roubando clientes, pacientes, dinheiro, fortuna. Mas nós espíritas estamos roubando o quê de quem? O que é que tem por trás que provoca essa grande dor que é o magnetismo ficar estagnado como tem ficado ao longo de 150 anos de espiritismo no Brasil? Eu, ano passado, em fevereiro, completei 60 anos de idade. Naquele dia, eu chamei Lucila, minha mulher, e disse para ela: pode ser simbólico, pode ser o que for, mas a partir de hoje eu me dou o direito de falar o que eu acho que devo e onde eu achar que merece que eu fale. É por isso que eu estou dizendo isso agora. Tenho muita pena do nosso atual movimento espírita, muita. Não por ele, mas pelas pessoas que deveriam aproveitar tudo isso. Por quê? Porque nós estamos brincando com uma coisa grave há 150 anos. Faz 150 anos que o magnetismo está esperando um espaço dentro do espiritismo e não está conseguindo espaço dentro das casas espíritas. Estou falando alguma bobagem, Adilson? Estou falando alguma bobagem? Qualquer um pode responder? Não estou. Lógico, temos hoje casas, temos pessoas imbuídas. Aqui é a prova disso. Mas é muito pouco. Porque o magnetismo deu suporte para que o espiritismo nascesse, palavras textuais de Allan Kardec, e inclusive foram projetadas já aqui hoje, enquanto nós estávamos chegando no ambiente, estava sendo projetado. Mas eu dizer hoje os espíritas de há 150 anos é muito cômodo da minha parte. Eu quero dizer hoje assim: e você, Jacó,
O que é que diabo você tem feito a favor disso tudo? O que é que eu estou fazendo? E o que é que cada um de nós estamos fazendo por esse magnetismo, por essa força que pode curar, que vai incomodar a medicina, vai incomodar a casa espírita, vai incomodar a presidente de federação, vai incomodar quem quer que seja. Porque a mim está me incomodando são as pessoas incomodadas com dores violentas e que nós poderíamos ajudá-las a viverem dignamente, sentindo, como foi dito lá no início, o âmago dessas pessoas, o sentido das dores, para aliviá-las. Palavras textuais do Evangelho segundo o Espiritismo, 11:10. De que Espiritismo nós estamos falando? Que magnetismo é esse que não entra no nosso sangue? Deus e Deus, Ele não aceita. Por que eu digo que Ele não aceita esse estado de coisas? Porque Jesus caiu na bobagem de dizer, vós sois deuses e eu acredito nele, eu sou Deus e eu não aceito que seja desse jeito. Muita paz.